Bem, pessoal, dando continuidade, a gente vai falar um pouco sobre radiciação e complementar o nosso processo aí no nosso estudo sobre a parte de potenciação, tá bem? Então, nesse slide, a gente vai falar sobre raiz enésima aritmética. Vamos lá. O que é a raiz enésima aritmética? Dados o número real não negativo, vamos pedir aqui que o nosso número seja não negativo, no nosso A, certo? Ou seja, pode ser zero ou pode ser positivo. E o número natural n com n maior ou igual que 2, nós chamaremos de raiz enésima aritmética, ou enésima, tá? De A. O número real e não negativo B, tal que B elevado a n é igual a A. Então, para a gente, ó, o símbolo para a raiz enésima aritmética de A é exatamente esse aqui, raiz enésima de A. E a gente diz que isso aqui é definido como sendo B, se e somente se, quando eu pegar esse meu resultado aqui, que é a minha raiz, e elevar ao meu expoente n, eu obtenho o nosso radicando, que é o A. Essa é a definição. Tá bem? Então, eu digo que a raiz enésima de A é o número B, se B elevado a n é o próprio A. Tá bem? Então, olha lá. Esse símbolo aqui indica a raiz enésima de A. Então, aqui está indicando a raiz enésima de A. O A é chamado de radicando, e vocês já viram isso lá na oitava série, que é o nono ano. O N é o nosso índice. Tá bem? Vejamos alguns exemplos. Aqui, no caso em que n é igual a 2, a gente pode omitir esse índice e escrever simplesmente assim. Nós temos raiz quadrada de 16. O que é a raiz quadrada de 16? Eu quero encontrar um número tal que quando eu elevo esse número ao quadrado, eu obtenho 16. Então, a gente já sabe como calcular e a gente sabe que essa raiz aqui é exatamente igual a 4, não é isso? Para quem não sabe, a gente pode fazer o processo de fatoração completa aqui, ó, e vamos simplificando aqui, né? Fatorando isso aqui. 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2, que dá exatamente igual a 1. Então, nós temos aqui o processo de fatoração como produto de fatores primos. Todo mundo sabe que a gente vai sempre dividindo por um número primo. O primeiro número primo é 2. Se não dá, aí o próximo seria 3. Se não dá, por 5, por 7. O que importa é que o que aparece aqui são números primos. Tá bem? Então, bora lá. Como é que eu posso escrever o 16? Como o índice é 2, vou agrupar de 2 em 2. Então, é 2 quadrado vezes 2 quadrado. 2 quadrado vezes 2 quadrado. Tá bem? Então, eu poderia escrever o raiz quadrada, vou deixar o índice 2, 2 vezes 2 quadrado. Tá bem? Então, eu cortaria 2 com 2 e 2 sairia 2 vezes 2, que é 4. Ok? Vamos lá. Próximo exemplo, nós temos aí raiz cúbica, né? Índice 3 de 27. Eu quero encontrar um número tal que, quando eu eleve ele ao cubo, ele me dê exatamente 27. Vocês sabem que a raiz cúbica de 27 é 3. Ok? Basta vocês virem aqui e fatorar aqui. Vamos lá. Não posso por 2, né? Porque é um número ímpar. Posso por 3, porque posso por 3. 2 mais 7 dá 9. 9 é um múltiplo de 3, então eu posso começar por 3. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Eu posso escrever o 9 como o índice é 3, vou agrupar de 3 em 3. Eu já tenho agrupamento de 3 aqui, né? É 3 elevado ao cubo. Então, raiz de 27, raiz cúbica de 27 seria igual a raiz cúbica de 3 ao cubo. Aí eu posso cortar esse índice com esse expoente e sai o 3. Ok? Vamos lá. E o próximo exemplo, que é também mais simples, que a gente já tinha calculado lá o fatorado de 16, a gente fica 16 dava 2 a quarta. Então, isso dá raiz quarta. 16 é 2 a quarta. Posso cancelar aqui. Isso com esse, isso dá 2. Ok? Propriedades da raiz enésima aritmética de um número inteiro aí no negativo. A primeira delas é, se eu tenho aqui raiz enésima de 1a elevado a uma potência m, e eu tenho P, um outro natural, certo? A gente está supondo aí que M é inteiro
e NP são naturais. Então, eu posso, porque esse índice é sempre positivo, tá bem, gente? Sempre positivo. Então, por isso que a gente pede que o P seja natural e o N seja natural. O M não, o M pode ser negativo, então não tem problema não, que aparece aqui no expoente do nosso radicando. Vamos lá, então eu posso reescrever isso aqui, isso é equivalente a multiplicar tanto o índice quanto o expoente do radicando pelo mesmo número natural. Então é equivalente a multiplicar tanto N quanto M por P. Tá bem? Primeira propriedade é o que está escrito aqui. Segunda propriedade é o seguinte. Se eu tenho a raiz nésima de um produto, eu posso reescrever isso aqui como sendo a raiz nésima de um produto é o produto das raízes nésima. Então, raiz nésima de A vezes raiz nésima de B. Observação, isso não vale para a soma. Não vale para a soma. Raiz nésima. E eu quero que vocês façam um exemplo aí e vejam que não vale para a soma. Isso aqui é diferente de raiz nésima de A mais raiz nésima de B. Soma ou diferença, tá bem? Soma ou diferença aqui. Diferente. Não vale a propriedade aqui pra gente, ó. Não vale neste caso. Aqui, ó. Não. Ok? Então, essa propriedade que a gente viu aqui, ó, que a gente pode separar aqui quando é um produto, a gente também pode fazer para o quociente. Então, raiz nésima de um quociente de A dividido por B é raiz nésima de A dividido pela raiz nésima de B. Isso para quando B é diferente de zero. Tá bem? Se B é igual a zero, a gente não pode dividir por zero. Então, não pode definir. Certo? Terceira propriedade, quarta propriedade, diz o seguinte. Se eu tenho aqui a raiz nésima de A e pega este radical e eleva a M, esse expoente ele entra aqui para o nosso radical. Então, isso é raiz nésima de A elevado a M. Essa potência ela entra aqui para o radicando, ok? Então, é isso que está nos dizendo aqui a quarta propriedade. A quinta propriedade é uma propriedade muito importante, certo? Talvez um pouquinho mais delicada, né? Precisa um pouquinho de atenção. Mas diz o seguinte. Se eu tenho aqui, ó, como P não é negativo, né? É um natural, a gente pode calcular a raiz Pésima. Também podemos falar de raiz nésima. Então, ó, a raiz Pésima da raiz nésima de A, o que é isso aqui? Eu multiplico os índices, esse por esse. Então, isso vai dar raiz P vezes nésima de A. Ok? Só isso. Sempre que eu tiver um radical e dentro de outro radical, multiplica os índices e repete o nosso radicando aí. Tá bem? Então, vamos lá. Racionalize os denominadores abaixo. O que significa racionalizar um denominador? Observe o seguinte. A gente sabe que os números irracionais, principalmente, são aqueles números que aparecem assim, sobre raízes de números que não são quadrados perfeitos. Por exemplo, 3 não é um quadrado perfeito. Raiz de 3, por exemplo, é um número irracional. Certo? Raiz de 2, certo? Raiz de 5, raiz de 7, reticência. Todos esses são números que não são quadrados perfeitos. Raiz de 12, por exemplo, não é um quadrado perfeito. Ok? Então, olha, toda vez que aparece um desses números aqui, por exemplo, ou se aparecer também π, que é um número irracional, ou e, que é o número de Euler que a gente vai trabalhar, toda vez que aparece um quociente assim, 3 dividido por raiz de 2, como esse denominador ele não é um número racional, ou seja, pelo contrário, ele é um irracional, a gente diz que a gente está trabalhando com uma fração de denominador irracional. Então, a gente precisa racionalizar, ou seja, transformar esse nosso denominador em um número racional. Ok? Para eu transformar esse número, eu posso multiplicar e dividir esse número pelo mesmo valor, que isso não altera aí o valor desse número, tá bem? Então, o nosso objetivo é eliminar a raiz. Como o nosso objetivo é eliminar a raiz, se eu multiplico o numerador e o denominador por raiz de 2, eu elimino essa raiz. Por quê? Porque, olha, se eu faço isso aqui, ó, 4 sobre raiz de 2, e multiplico numerador por raiz de 2 e denominador por raiz de 2, então isso vai ficar 4 vezes raiz de 2
dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, lembra que a gente pode juntar quando está multiplicando? A nossa propriedade lá dizia que raiz enésima de A vezes B, isso é raiz de A vezes raiz de B, enésima. Então, daqui a gente pode voltar para cá, colocar tudo dentro do radical. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, isso é 4 vezes raiz de 2 dividido por... Vou colocar ambos os dois em o mesmo radical. 2 vezes 2, que dá 4. Então, isso dá 4 raiz de 2 dividido pela raiz de 4. E a gente sabe que a raiz de 4 é 2, então é 4 raiz de 2 dividido por 2. Pode simplificar, né? Dividir por 2. 4 por 2 dá 2 raiz de 2. Então, eu escrevi como sendo um número de expoente racional aqui. Ó. Eliminei o raiz de 2 do denominador. Não importa se ele apareceu aqui ó, no numerador, porque o nosso problema era racionalizar os denominadores, tá bem? Então, em geral, quando a gente quer, aparece assim uma raiz desse tipo no denominador, basta a gente multiplicar pela mesma raiz que a gente vai eliminar. Tá bem? Daria raiz de 9 e é 13. O procedimento é esse. E quando a gente tem uma coisa desse tipo, 4 dividido por raiz de 3 menos 1, o procedimento aqui é multiplicar e dividir o meu número pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado do denominador? É mudar esse sinal aqui. Então, o procedimento seria esse. Repete a primeira fração, 4 vezes raiz de 3 menos 1, multiplica ela e divide pelo conjugado disso aqui. O que é o conjugado de raiz de 3 menos 1? Raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 1. Ok? Divide e multiplica por esse valor. Aí a gente precisa ter em mente um produto notável que é muito usado, que é a diferença de 2 quadrados. A diferença de 2 quadrados é o seguinte. Diz o seguinte. Sempre que eu tenho o seguinte. X quadrado menos A quadrado. Isso aqui se escreve como sendo X menos A vezes X mais A. Essa é a propriedade que a gente vai usar. Por quê? Porque a gente pode supor que eu tenho X, tenho A. Então, x menos A, e aqui eu tenho x mais A. A gente vai usar o processo daqui para cá. Ó. Tá bem? A gente tem ali, ó, raiz de 3 menos 1, raiz de 3 mais 1. Então, pela lógica, isso seria o x quadrado, o x é a raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, menos o A vale 1, 1 quadrado. Certo? Seria isso aqui. Então, olha, reescrevendo, vai ficar 4 vezes raiz de 3 mais 1, dividido por... Vamos usar esse produto notável aqui que a gente acabou de comentar, né? Então, ficaria raiz de 3 quadrado menos, o segundo é A, 1 quadrado. Vou escrever, vamos distribuir. 4 vezes raiz de 3 dá 4 raiz de 3 mais 4, dividido por... Raiz de 3 ao quadrado. Então, olha, isso aqui é raiz. O 2 pode entrar, né? Por radicando, a gente já viu essa propriedade. E quem é raiz de 3 ao quadrado? A gente sabe que é 3. Vou escrever aqui. Então, isso é 3 menos 1. Portanto, isso é... Vamos colocar o 4 em evidência. Não, né, gente? Eu tirei o 4 em evidência. Agora eu vou colocar o 4 em evidência novamente. Seria necessário, né? 4 raiz de 3 mais 4, dividido por 3 menos 1, dá 2. Aí pode simplificar aí, né? Colocar o 4 em evidência e dividir por 2. Então, ficaria 4 por 2 dá 2, então ficaria 2, que multiplica raiz de 3 mais 1. Tá bem? Coloquei o 4 daqui de cima, ó, em evidência, assim como estava aqui, ó, que eu tirei sem necessidade. Tá bem? Bora lá. Segundo exemplo é o seguinte, efetue as seguintes operações entre radicais. Vamos usar as propriedades que a gente viu lá, né? No produto a gente pode separar o radical, na divisão também. Radical sobre radical é multiplicar os índices. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Primeiro item, como é que a gente calcula o primeiro item? Isso aqui a gente pode colocar ambos dentro de um mesmo radical, né? Isso aqui seria raiz quadrada de 6 vezes 24
6 vezes 20 dá 120, 6 vezes 4, 24, 120 mais 24 dá 144. Então, se for 144. Raiz quadrada de 144 a gente conhece que dá 12. Então, observe. 12 não tinha raiz quadrada exata, 24 não tinha raiz quadrada exata. Mas como era multiplicação, a gente pode colocar tudo dentro do mesmo radical, calcular, e agora esse número que a gente encontrou tem raiz exata. Então, a gente resolve o problema. Mesma coisa aqui, ó. 48 não tem raiz quadrada exata, o 2 tem, mas vai ter um problema, né? Ficaria esse radical aqui. Então, como é uma divisão, a gente pode colocar tudo dentro de um radical só. Então, isso aqui seria a raiz quadrada de 48 dividido por 4. Ok? E quanto que dá 48 dividido por 4? Dá 12, não é isso? Raiz de 12. A gente pode reescrever, né? Porque 12 pode ser escrito assim. Vamos fatorar aqui. Por 2 dá 6, por 2 dá 3, aí por 3 dá 1. Então, 12 pode ser escrito como sendo 2 quadrado vezes 3. Então, quando a gente reescreve aqui, ficaria raiz de 2 quadrado vezes 3, não é isso? Esse 2 pode sair porque é índice 2, né? Então, sai 2 e a raiz de 3. Pronto, escreveríamos assim. Nesse item, no item C, a gente sabe que essa potência lá entra. Então, como eu tenho um produto, vamos usar a primeira propriedade da potência. Seria 3 quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado, não é isso? Expoente vai para cada fator. E agora a gente usa propriedades radicais, que diz que esse expoente pode entrar aqui para o radicando. Então, 3 quadrado dá 9 vezes a raiz de 2 ao quadrado. Agora eu posso cortar o 2 daqui com 2 daqui. Isso aqui ficou 9 vezes 2, que dá 18. Terceira propriedade tem um índice 2 e radical de um radical. Então, a gente já viu que a propriedade aqui é multiplicar os radicais. 2 vezes 2 dá 4. Raiz quarta de 2 elevado a 8. Ok? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? Raiz quarta, 2 elevado ao quadrado, elevado à quarta. Por que eu estou fazendo isso, gente? Para aparecer o expoente igual ao índice aqui, ó, porque aqui eu pego, ó, corta aqui, aí sai só esse númerozinho aqui, ó, 2 ao quadrado, que é igual a 4. Ok? E aí a gente conclui esse exemplo 2. Vamos lá. O que é a potência de um expoente racional? Então, agora eu quero definir, claro, eu estou trabalhando com o número real positivo A, aqui, número real positivo A, um inteiro M e o número natural N maior ou igual que 1. A gente chama de potência de base A e expoente M sobre N, né? A gente está pedindo que o nosso índice seja diferente de 0, né? Já que ele é maior ou igual que 1. A raiz enésima aritmética de M, ou seja, a gente define o A elevado a M dividido por N como sendo a raiz enésima, aqui ó, a raiz enésima do N que aparece no denominador, do A elevado ao numerador que é N. Do A elevado a N. Ok? E assim que a gente define. Então, olha, o M, que é o numerador, é a potência do radicando, e o denominador, que é N, sempre vai ser o índice. Então, vocês fixem na cabecinha de vocês. Ó. O denominador sempre vai ser o N. O denominador, que é o N, sempre vai ser o índice. Ó. É o índice. Tá bem? Então, olha, quando eu escrevo aqui, eu só processo inverso. Se eu tenho aqui raiz quarta de 3 elevado ao cubo. Como é que a gente escreve isso na forma de potência? Vai ser a base, que é 3. Aí vocês vêm aqui, sabe que é uma fração aqui em cima. O índice sempre é o denominador, quem está embaixo. Então, o 4 vai estar embaixo. Aí pego o 3 em cima. Pronto. Resolveu o problema. Bem, vamos lá. Eu quero escrever isso aqui na forma de radical. Pela definição, isso aqui é o quê? É raiz. Quem está embaixo é sempre o índice. Quadrado aqui é 2 de 5 elevado a 1, que é o numerador. Como a gente não precisa escrever o 2, né, do índice, nem o 1 no expoente, então isso aqui é raiz de 5. 2 elevado a 2 terços. Então, vamos lá. Raiz, 2 é o índice, não precisa. 2 elevado ao numerador é 3.
2 elevado a 3. E raiz quadrada de 2 ao cubo. Aqui agora. Quero escrever isso aqui. A gente sabe que essa fração, a primeira coisa é ter uma potência de expoente inteiro, ou melhor, expoente racional negativo aqui. Então, a gente pode usar aquele procedimento. Isso aqui é 1 dividido, é o inverso de 64 elevado a 1/3. O menos que aparece aqui, ó, só está me dizendo que é inverso. É 1 sobre, tirou o sinal de menos. Então, agora sim eu posso escrever. Isso aqui é 1 dividido por raiz. Quem aparece embaixo é o 3. Então, o 3 vem para o índice. Raiz cúbica, ok? De 64 elevado a 1. E a gente sabe quem é a raiz cúbica de 64. Por quê? A gente sabe que 64 é 4 elevado a 3. Isso aqui é 1 sobre raiz cúbica de 4 elevado a 3. A gente pode cortar aqui. Isso aqui é 1 dividido por 4. É 1/4. Ok? E rapidinho, só um comentário básico aqui. Ó. Quando a gente calcula, por exemplo, uma potência, algo do tipo 2 elevado a raiz de 2. Ou 2 elevado a raiz de 3. Certo? Ou A elevado a raiz de P, tal que P não é um quadrado perfeito. Não é, ou seja, não tem raiz exata, né, gente? Quadrado perfeito é isso. Sempre que a gente calcula isso aqui, olha, e o A ele é positivo, este valor aqui ele vai dar algo positivo maior que zero. Tá bem? Sempre. Vocês podem verificar isso aí na calculadora se vocês quiserem, na calculadora científica. Se o A é positivo, qualquer expoente aí, qualquer potência de base A, independente de ser A elevado a menos raiz de 2. A diferença vai ficar 1 sobre A elevado a raiz de 2, porque esse menos que aparece aqui indica o inverso. Já viu? Esse aqui importa. Tá bem? Aí tem uns cálculos aí, a gente faz a estimativa para raiz de 2 e calcula quem seria a estimativa por falta ou por excesso, ou seja, para aproximações menores que o que está aqui, né? E um pouco maiores. Certo? Então, de um modo geral, quando a gente tem expoente, a potência de um expoente real, a gente viu para expoente inteiro negativo, para expoente racional. Então, a gente viu que, em ambos os casos, essa potência que é elevada a x, se o A é positivo, ela sempre vai ser algo positivo. Então, essas potências elas serão muito importantes para a gente. Na próxima semana, a gente vai trabalhar com uma função que é definida em termos dessa potência. E é interessante sempre a gente ter em mente que a elevada a x sempre vai ser algo não negativo, ou seja, maior que zero, ou desculpa, positivo, se A for uma coisa maior que zero, que é uma condição que a gente sempre vai estar pedindo. Tá bem? Então, até a próxima aula. Bons estudos aí essa semana.